Olá pessoal, tudo bem? O objetivo aqui desse vídeo não é criar polêmica, nem criticar entidades, nem tampouco a ciência, mas é trazer um pouquinho à luz, né, para reflexão, que a gente precisa estar sempre questionando. A ciência, ela não é algo que a gente pode levar como se fosse uma religião, um dogma, né? E principalmente durante ali a época da Covid, parece que a ciência se tornou de fato, né, uma religião, onde nós tínhamos que acreditar cegamente em tudo que era mostrado para nós, né, acreditar cegamente nas publicações, e a gente tem que entender que não é bem assim. Sempre vai existir conflitos de interesse, tem a parte da indústria de medicamentos que a gente sabe que é muito forte, mas a gente também não pode ser negligente, né, nem leviano de achar que os medicamentos eles não têm o seu valor, porque eles têm, só que na minha opinião eles não devem ser utilizados aí de forma crônica, né? Então a gente tem aí a parte da área integrativa que justamente mostra, nos faz entender o corpo como um todo, tá bom? Então, para começar aqui, eu quero trazer um pouco dos dois principais jornais médicos no mundo, o The New England Journal Medicine e o The Lancet. O New England Journal, né, como muitos, né, da área de saúde sabem, é o número um, né, é o que tem maior credibilidade na área médica. E o The Lancet é o segundo maior jornal e segundo no ranking aí de maior credibilidade. Então, nem mesmo entre esses jornais médicos a gente fica imune às fraudes, né, aos conflitos de interesse, e eu vou mostrar um pouquinho aqui nesse vídeo um pouco dessas fraudes que ocorrem aí dentro da área médica, dentro da ciência, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro ponto, eu quero trazer para vocês aqui a doutora Márcia Angel. Ela não está mais na editoria chefe, né, do New England Journal, mas essa doutora aqui, ela chefiou, né, ela foi chefe interina desse jornal, né, o número um no mundo, durante 20 anos. E ela, atualmente, ela é professora sênior no Departamento de Saúde Global, né, de Harvard, e ela foi a precursora, foi ela quem começou a denunciar, né, as diversas fraudes dentro das pesquisas científicas. E também eu quero trazer aqui o Dr. Richard, que ele é médico, né, do lado do Reino Unido, e ele é o editor-chefe e também professor aí da área médica, né, lá em Londres. E ele é o editor-chefe, né, do The Lancet, o segundo maior jornal médico. Para todos os slides eu vou deixar o link, tá? Que vocês podem estar pesquisando, podem entrar no link e verificar por si próprio, tá? Sobre os slides. E eu quero começar aqui, como vocês podem ver, foi um próprio artigo ali, né? Que foi publicado pela própria doutora Márcia Angels, aonde, se vocês entrarem e lerem, ela fala na fraude, né? Nas pesquisas aí biomédicas. Isso foi em abril, né, o Congresso lá nos Estados Unidos, se vocês lerem esse artigo, realizou duas séries de audiências para poder investigar ali a extensão da fraude na pesquisa biomédica e a resposta da comunidade científica para ela. E claramente, né, vários membros aí do Congresso levantaram aí que tinha uma grande quantidade de fraude, né? E mais importante ainda, que a resposta da comunidade científica a isso não estava sendo satisfatória, e sim inadequada, tá? Então, vale a pena vocês conhecerem e lerem aí sobre esse artigo que ela escreveu. Bom, e eu quero trazer para vocês aqui uma informação que eu julgo muito importante, e também as fontes estão aí disponíveis, né, os dois links que eu coloquei ali, sobre o gasto com medicamento, né, nos Estados Unidos. Isso somente nos Estados Unidos, ao qual a gente pode ver aqui desde 1960, né, até 2024. E como vocês podem ver,
os gastos, né, com medicamento, ele só aumenta ao longo dos anos, né? E tem uma projeção aí para 2026 de 600 bilhões de dólares somente nos Estados Unidos. Agora vocês imaginem aí ao redor do mundo, né, o quão exponencial são esses valores, essas cifras, né? Então, infelizmente, isso gera muito problema, muito conflito de interesse, né? Então aqui a gente tem, né, um salto muito grande, né, conforme vocês podem ver aqui, de 2005 até 2024, né, o gasto com medicamento foi de 467 bilhões de dólares, né? E vocês podem checar através desses dois links aqui que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, é óbvio, gente, que onde tem uma cifra de dinheiro desse tamanho, tem diversas entidades aí interessadas, né? Eventualmente, o ser humano, ele é corruptível, infelizmente, tá? Bom, eu quero trazer primeiro aqui essa outra publicação. Isso foi publicado em 2018 pelo Dr. Sean McCann, né? Ele é médico também, na universidade lá ele ensina, né, lá também na Trinity College em Dublin, e ele mesmo cita, né, nesse artigo aqui, como vocês podem ver, ele argumenta que nós precisamos ser mais céticos diante de todos os dados e alegações ditas científicas, inclusive no campo comercial, né? Então, pesquisas científicas, mesmo revisado pelos acadêmicos mais respeitados, podem ser fraudulentas. Então, isso é importante. Ele cita, né, inclusive uma declaração contundente do editor da revista The Lancet, o Richard Horton, que eu já comentei mais atrás aqui para vocês, segundo o qual cerca de 50% dos dados publicados seriam impossíveis de se verificar, né? Então, não sou eu quem estou falando isso, né? Então, gente, vale a gente questionar isso de aceitar cegamente, porque tem uma publicação que fala isso. A maioria das pessoas não leem o artigo científico, eles só leem o título. E aí, quando você vai olhar a metodologia, tá, tem muita coisa errada. E não se enganem, essa questão de que, mas o artigo ele foi revisto por pares. Na minha opinião, a revisão por pares também é um dos problemas que existem, porque a revisão por pares, se a gente for pensar de forma racional e lógica, ele deveria pegar aquele artigo que ele está revisando e ele teria que fazer a replicação daquilo ali. Ele teria que seguir os passos daquilo para confirmar. Não, mas a revisão por par não faz isso. A revisão por pares serve simplesmente para checar a parte textual, né? Se está coerente, se não está, questão de texto, redação, imagens. É isso que a revisão por pares faz. Ele não replica, ele não refaz aquele estudo em questão. Então isso é uma outra baboseira que as pessoas falam, né? Mas teve revisão por pares, grandes coisas. Mas vamos lá que tem mais coisa. E aqui vocês têm também o link, caso vocês queiram estar acessando. E aí a gente tem também, aqui é do British Medical Journal. É um outro jornal médico, né? O qual fala aqui também, das fraudes, né? E má conduta. Se vocês lerem aqui, o que é que vai estar dizendo? Resumindo, né? Lendo aqui rapidamente. É que as fraudes e as más condutas sempre existiram na ciência, né? Porém, na pandemia do Covid-19 deixou muito claro que os seus riscos e consequências são inaceitáveis. Os autores eles partiram ali de um caso emblemático, né? Nesse artigo aí, dois deles sobre o Covid-19 foi publicado em duas revistas médicas mais prestigiadas no mundo, baseado apenas em dados de prontuários eletrônicos de dezenas aí e milhares de pacientes, né? Supostamente coletado por uma empresa privada, né? Então assim, e ambos foram retirados poucos dias depois, né? Então assim, são coisas que abalam aí a confiança da população na pesquisa científica. Então, essa edição, essa publicação, ela falou justamente disso daí, tá? Aqui também, opa, deixa eu voltar aqui, pronto. Aqui a gente tem uma outra, né?
falando da corrupção no setor de saúde, né? A corrupção global no setor de saúde. Então, aqui é um outro onde a própria revista The Lancet chamou a corrupção de o câncer do sistema de saúde, né? Até um quarto, né, dos mais de 7 trilhões de dólares gastos com saúde no mundo todo ano se perde com fraude, né? Então, assim, e o preço final não se mede em dinheiro, mas em vidas, né? É isso aqui que essa publicação aqui fala. Então, isso é muito importante a gente saber. E aqui eu vou compartilhar com vocês, isso aqui foi uma entrevista, né, feita com a doutora Marcia Angel, né, a ex-editora-chefe, né, do maior jornal de prestígio no mundo. E essa entrevista, se vocês acessarem o link, tem toda a entrevista dela falando e tem também toda a transcrição, se vocês quiserem ver. Mais um ponto aqui para vocês ficarem atentos, tá? Traduzindo aqui essas duas, né, question and answer, né, ou seja, pergunta e resposta aqui que a Marcia Angels deu, né? Isso é muito interessante, né, que vocês fiquem sabendo. Por quê? Qual foi a pergunta que o entrevistador fez, né? A Johnson Johnson ela foi multada em 2 bilhões de dólares, né? Isso lá em agosto, na data dessa publicação aqui. E algumas pessoas estavam ainda estimando, né, que a cifra poderia chegar a 6 bilhões de dólares. No entanto, a Johnson Johnson, eles faturaram 30 bilhões de dólares com a risperidona, né, que é um medicamento, tanto no mercado interno quanto no exterior. Então eles faturaram ali 30 bilhões de dólares. Imagina, é muito dinheiro, né? E isso é uma gota no oceano, se você for ver, né? O que eles pagaram de multa para o que eles faturaram é muito pouco, né? Então o entrevistador pergunta para ela: é quase como se estivéssemos incentivando o comportamento criminoso, né? Porque o lucro que as empresas farmacêuticas obtêm supera muito de longe as penalidades de multa, né? Que são impostas para ela pagar. E aí ela respondeu: sim. Se você olhar para qualquer uma das grandes empresas farmacêuticas, todas elas, ela não consegue pensar em nenhuma que tenha sido processada com sucesso por fraude. Muitas delas, né, e a Johnson Johnson foi uma, admite acusações criminais na área de saúde. Elas levam uma multa de centenas de milhões ou alguns bilhões, pagam e fazem exatamente a mesma coisa, infringe novamente aquilo que eles foram penalizados, né? Porque o lucro que eles têm é muito grande, né? Você faturou 30 bilhões, você pagou 6 bilhões de multa, você está no lucro. E é um lucro extremamente alto, né? Se a gente for parar para poder pensar, gente, acaba aquela história, né? O crime acaba compensando, né? É mais ou menos isso. Isso aqui não foi a Marcia Angels que escreveu, isso aqui saiu uma publicação, né, falando sobre a palestra que a doutora Marcia Angels ministrou, né? Então aqui é uma matéria que fala do que ela falou nessa palestra, aonde a doutora Marcia Angels ela iniciou falando sobre um artigo que escreveu lá em maio de 2000, intitulado que a medicina se vendeu, a ciência ela foi vendida, né? E o artigo focava ali em vários ensaios clínicos, né, de um antidepressivo ali chamado Serzone, e os autores, né, desse trabalho tinham conflitos financeiros, né? Dá para imaginar, né, gente? E aí o que é que ela fala mais? Ela citou ainda que quase 94%, preste atenção nesse número, 94% dos médicos recebiam dinheiro, presentes, né, de empresas de medicamentos, tá? E que muitos ainda são pagos, até hoje, como são pagos para dar palestra, né, como consultores e autores de artigos científicos, justamente com o quê? Com os conflitos de interesse, né, gente? É tanto que essa página, se vocês entrarem hoje, isso estava disponível alguns anos atrás, eles tiraram do ar essa página, para vocês terem ideia, né? Aqui é uma entrevista também, né, sobre a Big Pharma, né, a indústria de medicamentos, e também tem ali todo
toda a entrevista com a transcrição, que vocês podem entrar também para poder ouvir, só falando sobre as fraudes. E agora, para a gente entrar um pouquinho sobre aquilo que eu falei, que não dá para a gente acreditar cegamente, eu vou falar um pouco sobre dois medicamentos. O primeiro deles foi a talidomida. Talvez aqui muitos de vocês nunca nem tiveram, nunca ouviram falar, mas foi uma droga aí que foi desenvolvida. E um ponto aqui de atenção. Eu não sei porque é que eles colocaram essa foto aqui em preto e branco, porque isso foi em 2012 e já tinha. E na época que foi descoberto isso, já existia máquina com filme colorido, né? Então eu acho que é para as pessoas pensarem que tem muito e muito, muito tempo. Então vamos falar um pouquinho sobre essa droga maravilhosa e o que ela causou. A talidomida, gente, foi um tranquilizante conhecido como droga maravilhosa, né, como The Wonder Drug, criada ali pelo Heinrich Muchter, cientista-chefe da empresa, né, e chefe de pesquisa. Ele que criou a talidomida e ele ganhou vários bônus, vários prêmios, né, com essa droga. Ficou muito rico. E ele, uma curiosidade, ele trabalhava aí nos campos de concentração, né, durante o Império Nazista. Imagina, esses são os cientistas aí, né, que estão aí por trás da indústria de medicamentos. Mas o trabalho dele principal foi em vacinas antitifo testadas lá nos campos de concentração. Teve uma ligação com a talidomida, né? E o Martin Johnson, que é um ativista, ele está buscando aí todas as informações para um livro que ele estava escrevendo, né, sobre a história da talidomida, né, intitulado ali como O Último Crime de Guerra Nazista, né. A talidomida ela foi liberada ali em 1957. Em 59, alguns relatórios mostravam que a droga já tinha um potencial tóxico, porém a indústria farmacêutica alemã ignorou e continuou vendendo aí esse medicamento. Somente ali em 1961, o pediatra alemão Lenz e um outro obstetra australiano fez uma conexão, conseguiram ver uma conexão com o nascimento de crianças deformadas, né? Esse era o medicamento que era utilizado aí pelas gestantes. Porém, como não havia consenso, né, de que realmente causava problemas de deformação, e esse é um outro problema, né? O fato de não ter consenso, né? Se um ou dois é contra, não é válido porque a maioria concorda que não tem problema. Mas como assim, né? Para mim, se uma pessoa já discorda, já é motivo para eu pensar duas vezes antes de usar aquilo. Mas não, foi um consenso. Foi que nem na Covid, né? Há vários médicos e cientistas ao redor do mundo falando sobre vacinas, que eu não vou entrar em contato no tema agora, mas né, a maioria falava que tinha seus benefícios. Ok, não vamos entrar no mérito. Mas no caso da talidomida, né, não tinha consenso também e eles seguiram usando. Até que depois de muito tempo ficou de fato claro, evidenciado que aqueles dois médicos ali estavam corretos. Né? E graças à talidomida, né, estima-se aí que a droga tenha afetado mais de 100 mil gestantes, causando aí pelo menos 900 mil abortos, né, e milhares de deformações, né, em bebês, aqueles que sobreviveram. Né? Então vieram também com paralisia e mutilações. Então, assim, vale lembrar que esse é um número estimado. Né? Com certeza, eu acredito que tenha sido muito mais que isso. Então, aqui para que vocês possam ver, né, as crianças ali que sobreviveram, né, olha como é que elas ficaram, né? Então, ela tinha ação teratogênica, né? Aqui é mais crianças, né? Olha só. Isso é o que dá acreditar cegamente na ciência, acreditar cegamente em estudos, né? E porque a maioria concorda que não tem problema e dois discordam que aquilo é certo. Então não é, gente. Eu acho que isso vale uma reflexão. A gente não pode ser negacionista, mas a gente também não pode ser ingênuo, né? De acreditar que estamos num mundo ali de que está todo mundo com boas intenções. Né? Então esses foram aí os sobreviventes, crianças e depois adultos vítimas da talidomida. Né? Aqui foi um protesto que foi feito
lá nos Estados Unidos. E esses são aí os responsáveis, né? Dr. Mukhtar, chefe de pesquisa e de produção, ficou rico aí com a talidomida e também ajudou a encobrir os efeitos devastadores aí desse medicamento. E ao lado dele, do lado direito, né, o assassino Otto Ambros, ele foi condenado inclusive a 8 anos de prisão, porque ele foi o químico ali que estava envolvido na produção do gás venenoso, né, que foi utilizado ali nos campos de concentração de Auschwitz. Né? Depois que ele cumpriu a pena dele, ele retomou ao cargo e foi ser conselheiro aí na indústria lá do Dr. Mukhtar. Então, esses são, né, os conselheiros, esses são as pessoas ali que são responsáveis, né, por criar os medicamentos. Então, se a gente deve crer cegamente, eu penso que não. Aqui tem alguns links sobre a talidomida, né? E algumas pessoas podem falar, mas você pegou um dado aí muito antigo, de 1961. Não, não. Em 2012 teve também um outro escândalo, né? Além de outros, né? Como o próprio Vioxx também, que foi um anti-inflamatório, né? Matou mais de 140 mil pessoas só nos Estados Unidos. Isso daí já é sabido também. Mas em 2012 teve um outro medicamento que já começou matando aí 11 pessoas, né, com efeitos diretos e indiretos, né, que foi o Gilenya, lançado em 2012, né, que é um outro medicamento extremamente caro para o tratamento da esclerose múltipla. Então também tem os dois links ali para que vocês possam acessar e aí verificar as informações. Tá bom, gente? Então é isso. O objetivo aqui não é criar polêmica, não é criticar ninguém, mas servir de alerta. A gente não pode acreditar cegamente em tudo que vê, né? Principalmente na mídia, né? E não dá para acreditar cegamente em artigo científico. Você tem que realmente ler, pesquisar, tá? E se informar, tá bom? Porque tem muito conflito de interesse nessa área e, como vocês viram, muita fraude, tá bom? Até mais, um grande abraço.